graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Nós louvamos a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade que Ele concede às nossas vidas de estarmos através deste instrumento, dessa mídia, estarmos juntos, louvando ao Senhor, orando a Ele, meditando na Sua palavra. Que Ele seja gracioso conosco, que tudo que façamos aqui redunde honras e glórias ao nome dEle, porque somente Ele merece, somente Ele merece. Então, nesse momento, a diaconisa Josi vai estar fazendo uma oração, entregando ao Senhor tudo que estaremos realizando, tudo que estaremos fazendo, para que o nome dEle seja exaltado, o nome que está sobre todo nome. Amém, irmãos? Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de vida, de nós estarmos respirando. Senhor, Tu és o nosso Senhor. Nós devemos todas as coisas a Ti, Pai. Por isso, neste dia, nós te pedimos muito obrigada. Obrigada, Pai, porque aprove o Senhor cuidar de cada um de nós. Senhor, nós estamos nesse momento, Senhor, guardados por Ti, debaixo das Tuas mãos. E eu quero te agradecer por isso, porque Tu tem nos livrado de todo mal, tem guardado o povo, Senhor, que clama pelo Teu nome. Ah, Deus, como nós precisamos nos unir nesse momento, em oração pelos outros, falar, Senhor, do Teu amor um pelos outros, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina nesse momento qual é o Teu propósito. Fala a cada coração. Senhor, que este culto, este trabalho que estamos realizando, venha com as palavras que vai ser ministrada neste dia, venha diretamente ao coração do necessitado, aquele que precisa de uma palavra neste momento, Senhor. Que ele venha receber de bom grado, em nome de Jesus. Que os louvores sejam entoados a Ti e cheguem a Ti como um cheiro suave. Deus, que Tu venha receber em nome de Jesus, que todas as pessoas que foram alcançadas, Senhor, por esse áudio, por esses vídeos, Senhor, venham se render a Ti. Venham, Senhor, entregar a sua vida a Ti. É o momento de nós estarmos reunidos e unidos num só propósito, Senhor. Clamar o Teu nome, buscar a Ti e nos firmarmos cada dia mais e mais na Tua presença. Por isso, Pai, nos ensina, fala conosco, trabalha no nosso interior, na nossa mente. Ah, Senhor, algumas pessoas nesse momento passando por dificuldades. Ah, Deus, que Tu possa estar dando a eles, Senhor, uma oportunidade, Senhor, de ouvir da Tua palavra. Deus, nós queremos Te agradecer, sabendo que Tu é um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus majestoso, que merece toda a honra, a glória. Nós precisamos estar atentos àquilo que Tu queres nos falar, Senhor. E neste dia, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que nós estejamos atentos para aquilo que o Senhor vai ministrar sobre os nossos corações. Muito obrigada, eu Te agradeço, entrego nas Tuas mãos tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, nesse momento, passar aos louvores, meus irmãos. Meus pais e irmãos, vamos todos juntos louvar ao nosso Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, ainda hoje. Não apenas de palavras, ainda hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Bem, amados e amadas, esse é o momento que nós vamos refletir, pensar um pouco sobre a palavra do Senhor, coisas que nós temos pensado e refletido no nosso dia a dia. Nosso dia a dia tem sido, a cada momento que nos levantamos, nos pomos de pé, nos parece que existe uma nova verdade. Nos parece que algo novo nos é mostrado. Mas continuamos sem saber qual verdade nós vamos seguir. Existiria duas verdades? Há como existir duas verdades? Eu queria te perguntar isso. Há como existir duas verdades? Gostamos de definir e pensar sobre verdades absolutas e verdades relativas. Nós encontramos uma verdade absoluta quando tudo aquilo que são proposições sobre algum tema ou algo direcionado é inquestionável. Não tem como ser mudado. Então isso é uma verdade absoluta. Quando os fatos são comprovados, quando o que é pensado, o que é colocado é indiscutível. Não tem como se mudar. Então, partindo desse princípio, dessa verdade absoluta, eu entendo que essa verdade relativa ela não existe, ela deixa de existir. Ela acaba se anulando, ela acaba perdendo algo que pudesse dar apoio a ela. Porque se a verdade absoluta são os fatos, são aquilo que é proposto por ela, é aquilo que tem como definição, é indiscutível, de alguma forma, não pode ser mudada, essa verdade relativa, ela deixa de existir. Porque ela passa, então, somente a ser uma compreensão, um entendimento, uma maneira que eu penso, uma maneira que eu raciocino, uma maneira de eu ver, mas não mais é uma verdade. Porque a verdade absoluta, ela não pode ser de nenhuma forma mudada ou de alguma forma retirada aquilo que é a sua base. E eu tenho me colocado de pé a cada manhã, a cada dia, e a cada dia
nós somos invadidos por novas posições, por novos pensamentos, por novas convicções, nova maneira de enxergar, nova maneira de pensar. Mas há 4 verdades absolutas. E essas 4 verdades absolutas eu queria compartilhar hoje contigo. E essas verdades absolutas são extraídas da Bíblia. E eu creio como sendo as mesmas absolutas, porque aquele que a declara, ele o é a verdade, e ele vive como essa verdade, ou ele viveu como essa verdade, e ele vive como essa verdade, porque ele continua vivo e reinando. Como ele é essa verdade, eu entendo que ele pode então falar com toda a propriedade sobre ela. E esse a qual nós falamos é Jesus Cristo. No Evangelho de João, mais de 70 vezes é usado a palavra verdade. Então, nas últimas instruções, nos últimos ensinos, a qual Jesus dá aos seus discípulos, ele traz mais uma vez algo claro sobre a verdade. Se encontra no capítulo 14, no versículo 6. Capítulo 14, versículo 6 de João. Ali então Jesus Cristo fala dessa verdade. E aqui nós vamos encontrar 4 verdades que são absolutas, que são indiscutíveis. Porque, meu amado, o que é proposto por elas é e não pode ser retirado. É comprovado em fatos, em declarações e em atitudes. Então, nós vamos pensar sobre essas 4 verdades absolutas. Vamos estar primeiro lendo a palavra do Senhor, então, em João 14, no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo, como nós já colocamos aqui, nas últimas instruções que está dando aos seus discípulos, vem falando e vem trazendo essa verdade aos nossos corações. Ele inicia esse capítulo falando assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aí então chega o versículo 6. E essas verdades absolutas começam com a declaração: o eu sou, o eu me, o eu me. A verdade que ele diz que ele é em sua essência. Eu sou, assim como então o Deus Todo-Poderoso fala a Moisés quando o chama naquele local onde ele tem aquele encontro, algo sobrenatural, e ele pergunta: quem eu vou dizer que me enviou? E a declaração é: eu sou. O Cristo então usa a mesma declaração do Pai, porque ele e o Pai são um. Então a primeira verdade que eu encontro esse Cristo declarando: eu sou o caminho. Não qualquer caminho, mas ele é o Rodós. Ó Rodós. Ele chama uma atenção: eu sou o caminho. Tantos outros caminhos estão sendo anunciados, tantas outras direções estão sendo dadas, mas o único caminho verdadeiro sou eu. Eu sou o caminho que levo ao Pai. Eu sou o caminho que vou levar a ti a uma verdadeira adoração. Eu sou o caminho que leva verdadeiramente o homem pecador a estar à presença do Deus Santo Poderoso. Eu sou o caminho. Ó Rodós. É importante, porque, meus amados,
tantos estão caminhando por tantos outros caminhos, perdidos. Aonde estão anunciando, ali está o Cristo, ali está a cura, ali está a libertação, ali está a promessa de casa própria, a promessa de emprego, a promessa de cura da saúde. Mas a igreja e as nossas vidas fomos chamados para anunciar o Cristo, que é o caminho. E é o único caminho que pode levar esse homem a Deus. Todos nós sabemos, meu amado, que o templo era o local de adoração, nesse contexto aqui, onde todos entendiam que naquele lugar, ali estava a presença de Deus. E todos nós sabemos, amado, que todos os caminhos próximos àquele templo levariam até a ele. Mas Jesus então vem dizendo que ele é o caminho verdadeiro para te levar a Deus. Não é uma religião, não é uma palavra persuasiva do homem, não é uma busca de um conhecimento humano que vai te levar a estar na presença de Deus. Mas você precisa conhecer esse Deus, ter um contato com Ele, ser verdadeiramente discípulo dele. E eu penso então em dois discípulos que caminhavam, estavam num caminho, andavam. Depois de então o Cristo ter sido imolado e ter se cumprido todos os seus ensinos aos seus discípulos, então entristecido pela morte do seu Senhor, não enxergavam e via quem estava do seu lado. Mas chega um momento na vida daqueles homens, a qual eles veem, então, aqueles que era o seu Senhor, praticar e fazer tudo aquilo que outrora ele fazia. Então o coração desses homens ardem e os seus olhos estão abertos e eles conseguem enxergar o seu Senhor. Meu amado, quantos estão caminhando, quantos estão andando e não estão compreendendo aquilo que o seu Senhor tem falado e tem estado com eles? Precisamos, meus irmãos, estar nesse caminho, o caminho que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único que poderia aplacar aquilo que era a ira de Deus sobre a vida de todo o pecador e de todo o pecado. A ira de Deus sobre o pecador e sobre todo o pecado. Só o sangue do Cordeiro pode cobrir multidões de pecados. Então, amados, Ele é o único caminho, Ele é o único acesso, Ele é o único mediador. Não adianta trilharmos caminhos que possam dizer que te levam a Deus, mas precisamos entrar pelo caminho único que é Cristo. Meu amado, alguns que caminhavam nesse contexto não tinham esse entendimento, essa compreensão. Mas, por misericórdia e graça, o Senhor continua se revelando e se mostrando. E Ele, que se mostrou a ti, se revelou a ti, eu quero te dizer, meu irmão, que para aquele que talvez esteja ouvindo ou vai ouvir o que está sendo ministrado, que teve esse encontro verdadeiro com o Cristo, mas que por algum motivo, por alguma circunstância, tem trilhado outros caminhos, buscado outra direção, buscado outras religiões para saciar então aquele buraco que está nesse coração sedento e aflito, mas está sedento e com fome de Deus. E eu quero te dizer que essa fome, essa sede só será saciada se você entrar pelo caminho que é o Cristo, não por religiões vãs e passageiras. Eu não estou aqui colocando a base naquilo que é um dogma humano, mas eu estou te dizendo que o sacrifício de Cristo é poderoso e eficaz para te trazer a salvação. E para então aplacar e acalmar a tua alma que está buscando a estar vivendo a presença desse Deus. E aí, amado, também precisamos pensar, quantos estão pensando que estão no caminho correto, mas estão longe de Deus? Não existe amigos do Evangelho, não existe amigos de Deus, a não ser que Ele o queira, porque depois dele ter se revelado, Ele não nos trata mais como servos, mas como amigo. Deus quer você então que seja esse amigo revelado pelo poder dEle, pela graça dEle, através do sacrifício dEle. Não mais qualquer caminho.
é importante o Cristo chamando para si essa realidade. Eu sou o caminho. Ó Rodós, eu quero que você, a estar ouvindo, a estar assistindo, entenda isso. Que o Cristo é o caminho da salvação. Sem Ele, sem o seu Senhor, sem que você tenha se arrependido, deixado as práticas antigas para trás e estar vivendo uma nova vida em conformidade a uma vida de arrependimento, uma vida a qual se negou para as suas vontades, para os seus planos, para os seus desejos, para que o nome dele seja engrandecido e louvado. Não há caminho que te leve a Deus, a não ser com arrependimento e confissão de pecados. E depois então de reconhecer a Cristo como Senhor da sua vida, transformar e mudar as suas atitudes. Uma verdadeira conversão. Uma verdadeira mudança de direção. Então isso é uma verdade absoluta, meu amado. Só Cristo pode te levar a Deus. Nós vemos também esse Cristo trazendo uma outra verdade absoluta. É indiscutível o fato que Ele é o caminho e que Ele também é a verdade. Como eu já havia falado, mais de 70 vezes, o Cristo usa essa palavra. Nós vamos encontrar no Evangelho verdade. Verdadeiramente, verdade, em verdade vos digo. Nós vamos encontrar essa palavra mais de 70 vezes no Evangelho de João. E ele aqui então traz que ele é essa verdade. Que verdade é essa? Não uma verdade relativa, porque, como nós já falamos, a verdade relativa, ela é inconsistente, ela vai perder força, porque, basicamente, ela é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho, é assim que eu vejo. Não, mas nas Escrituras está dizendo que Ele é essa verdade, e essa verdade é absoluta, porque Ele mostra com clareza e com verdade tudo aquilo que Ele é. Aquilo que era sombra, deixa de ser sombra e verdadeiramente mostra tudo que é a sua realidade. Aletheia, uma verdade revelada, a verdade que fica clara, a verdade que traz esclarecimento, a verdade que tira toda dúvida, a verdade que traz toda a paz sobre nós. Essa verdade, irmãos, essa verdade, minhas irmãs, que nós precisamos compreender. Que tudo aquilo, e se você, de alguma forma, recebeu do Pai essa revelação, é porque então aprove o Pai te revelar. Tirar aquilo que não estava claro. Porque a religião está sendo apontada. O caminho de seguir a homens que agora estão quase se colocando no lugares de Deus. Homens chamando para si o poder da cura. Homens chamando para si o poder de palavras, de cobertura espiritual sobre a vida do outro. Esquecendo que o Cristo, que é a verdade, Ele é a verdade. É Ele que se mostrou a nós. É Ele que traz essa palavra revelada. Aquilo que estava escondido fica claro. Porque no Antigo Testamento, aonde eram oferecidos bodes, animais, como sacrifícios a Deus, agora tudo aquilo era sombra. Mas no sacrifício único e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, há paz sobre as nossas vidas. Não precisamos mais, como no antigo, que estavam sacrificando um animal todo ano, aonde somente o sumo sacerdote podia adentrar ao Santo dos Santos. Agora, por essa verdade revelada a nós, essa verdade que é o Cristo, nós temos acesso ao Pai e podemos adentrar na presença dEle com intrepidez e com ousadia. Mas depois de nos arrependermos, depois de confessarmos os nossos pecados e reconhecermos a Cristo como Senhor de nossas vidas. Que essa verdade, a aletheia, que traz essa verdade revelada, chegue até a ti. Você, meu amado, você, minha amada, que tem caminhado nesses dias, permitindo que o engano possa estar permeando a tua caminhada cristã.
baseados, meu amado, em sincretismo religioso, baseados, meu amado, em coisas que não engrandecem o nome dele. Meu amado, nós precisamos estar amadurecidos na presença do Senhor. Não é uma forma cultica que agrada a Ele, não é uma liturgia amarrada, engessada, mas é um coração grato, é um coração contrito, é um coração quebrantado, que é esse coração que agrada ao Senhor. E é isso que precisamos viver. Sabe, meu amado, eu preciso de um corinho de fogo para estar alegre. Você está alegre porque o Cristo salvou a sua vida. Eu preciso de um louvor calmo, tranquilo e manso. Você não precisa dessa realidade. A realidade é o Cristo na sua vida. O que nós precisamos, meu amado, não é de uma agitação ou de uma calmaria. O que nós precisamos é de adoração ao Senhor. Porque Ele é a verdade revelada. A verdade que trouxe a nós aquilo que realmente Deus o é. Esse Deus homem que se revelou, que se encarnou, que morreu e sofreu, para então cumprir cabalmente a justiça. Lembrarmos, meu amado, que o amor e a justiça estão no mesmo patamar. Por quê? Sem derramamento de sangue não haveria permissão de pecados. Mas como o meu sangue de um pecador, de uma alma morta, poderia então, se viesse a morrer, pudesse aplacar a ira de Deus, a um Deus santo, puro e poderoso. Para que então, essa verdade de perdão pudesse chegar a qualquer um de nós, precisavam então que um sangue fosse puro, santo e poderoso. E só o Cristo, só o Filho de Deus, só essa figura teantrópica, esse que é 100% homem, 100% Deus, poderia realizar essa obra com eficiência. Então, mano, essa é a nossa segunda verdade absoluta. A primeira é que Ele é o caminho. Só Ele nos leva a Deus. E a segunda é que Ele é a verdade. Ele nos revelou a verdadeira obra da graça do Pai. A terceira verdade absoluta, irmãos, que o Cristo declara nesse versículo é que Ele é a vida. A Zoe, a vida espiritual. Ninguém alcança essa vida sem reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E não há como reconhecer e declarar essas verdades se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, amado, fica-nos claro que essa é uma ação da vontade de Deus. Porque esse homem morto, esse homem caído, ele não poderia buscar a esse Deus. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos e diz: não há um justo sequer, não há quem busque, não há quem queira Deus. Essa realidade é vinda do propósito daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em contraste a essa vida bio, a qual todos nós, se o Senhor assim não retornar antes, estaremos passando por ela. Porque toda criatura, ela nasce, cresce, ela vem a reproduzir-se, envelhecer e morrer. O ciclo da vida. Mas o que ele está dizendo aqui como uma outra verdade, e essa é a verdade absoluta, é que a vida espiritual, a vida do porvir, só pode ser alcançada através dele, porque ele é essa vida. Não é que através dele essa vida será adquirida, mas é nele que existe a vida eterna. Fora de Cristo não existe essa vida. A vida do porvir fora de Cristo é a condenação, é o inferno, é o sofrimento por toda a eternidade. Mas a vida, e a vida em abundância, só nele. E nós precisamos crer nessa verdade.
Porque em outro texto daqui de João, ele mesmo declara que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Ele é a ressurreição e a vida. Sabe por que é absoluta essa verdade? Porque ele também ressuscitou. E se cremos nele, também ressuscitaremos. O apóstolo Paulo nos diz, se essa verdade de ressurreição não existisse, a nossa fé seria vã. Essa fé seria vã aos discípulos com quais ele andou. E seria também vã a nós que somos discípulos que não vimos, mas cremos. E cremos nessa palavra. Se você creu nessa palavra, você precisa, com os seus lábios, confessar e reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Abrir mão da vida que te afasta do Senhor e buscar viver uma vida que o agrade, uma vida em santidade, uma vida que glorifique e exalte o nome dEle. Porque é só através dessa verdade que nós podemos alcançar essa vida, a vida espiritual. Porque, meu amado, o pecado adentrou na raça humana. Quando então Adão desobedece. Através de Adão, o primeiro Adão, e o pecado entra na raça humana. E esse pecado então produz a morte, traz como consequência a morte física e a morte espiritual. Essa morte, meu amado, que nos faz sentir tanta dor, tanto choro, tanto pranto. Como é difícil viver o momento da morte. Como é difícil ficar longe de um ente querido. Como é difícil trazer a lembrança de pessoas tão importantes a nós, mas que infelizmente o Senhor os levou, permitiu que não estivesse mais conosco. O Cristo então, quando dá a declaração da ressurreição e a vida, ele entende e compreende o sentimento daquelas irmãs que haviam perdido o seu irmão, Marta e Maria, quando então Lázaro morre. Ele, com toda a compaixão, ele, com toda a empatia, compreende e vê a verdade da dor no coração daquelas irmãs, quando perdem Lázaro. Mas, meu amado, não há dor maior de saber que perderam um ente querido sem que esse tenha confessado e reconhecido Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Buscando esse Deus em outros caminhos. Vivendo uma outra verdade. Mas a verdade que hoje Ele te anuncia e nos anunciou e continuamos aqui como instrumento para anunciar a outros é que Ele, e somente nele, existe a vida eterna. Porque Ele é essa vida. Isso é uma verdade absoluta. Somente nele encontramos essa paz e essa certeza que todos aqueles que já dormem nele, que reconheceram a Cristo como seu Senhor, mas passaram pela morte física, mas que declararam, reconheceram a Cristo como Senhor da sua vida, estarão então junto com Ele em glória, louvando, engrandecendo e fazendo tudo aquilo que tem reservado para toda a eternidade com o seu Senhor. Hoje, a igreja do Senhor, aqueles que já foram resgatados pela graça e pela misericórdia, têm essa grande responsabilidade de anunciar essa outra verdade absoluta. O Cristo é a vida eterna. Cristo é a vida em abundância. Só nele, e somente nele, encontramos essa verdade. Não há homem nenhum que possa fazer isso. Quantos outros homens já vieram com essas mesmas promessas? Morreram e passaram. É interessante lembrar do homem sábio na Bíblia, chamado Gamaliel, que quando então os discípulos do Senhor pregavam algumas verdades vindas do alto e aqueles homens eram contrários a ele traz essa lembrança. Quantos outros vieram e as obras que eles faziam pereceram. Mas se essa obra que esses homens simples estão falando for verdade, ela vai prevalecer. O que está sendo falado, o que está sendo colocado aqui, que o Cristo é o caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida, prevalecem, não por muito mais de 2000 anos, meu amado. E essa mesma verdade é que nós estamos aqui te anunciando hoje.
O Cristo é a vida eterna. O Cristo é a vida eterna. E sabe por que essa verdade absoluta? É a quarta verdade que nos esclarece. Nos traz essa convicção e deixa isso indiscutível. Mas a verdade dessa quarta verdade absoluta trouxe muita inquietação para aqueles que ouviram e traz hoje muita confusão para aqueles que procuram entender sem a revelação do Espírito. Que ele, depois de declarar que ele é o caminho, que ele é a verdade e ele é a vida, ele então declara: ninguém vem ao Pai senão por mim. A declaração de nosso Senhor Jesus Cristo neste momento é que ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai. Ele e o Pai são um. Então, sendo ele um com o Pai, por isso ele te garante essa verdade, que ele é o único caminho, que ele é a única verdade, e ele é o único que dá e garante a vida eterna. E por isso essas verdades são absolutas, porque ele e o Pai são um em sua essência. Não havendo um patamar superior ou inferior. Nós vamos verificar e encontrar na Bíblia um louvando ao outro. Nunca um se colocando em posição superior ao outro, mas entendendo que o Cristo é o Pai. O primeiro versículo do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o seu coração, meu amado. O que está sendo colocado a cada manhã como verdade, mas que não passam nem mesmo 24 horas para que caia por terra e venha outra verdade, é porque são convicções, pensamentos humanos, visões passageiras, entendimentos que não têm base que se sustentem. Mas essa base ela é sustentada porque o Cristo é um com o Pai, a mesma essência. E ele vem então em obediência a esse Pai, para que pudesse resgatar a sua criatura, que após então o pecado entrar e destruir, corromper tudo aquilo que havíamos recebido dele, todo o caráter dele, toda a igualdade, toda a semelhança que tínhamos com ele, foi destruído pelo pecado. E não havia e não há como o homem, por si só, restaurar toda essa verdade. Mas essa verdade só pode ser restaurada em Cristo Jesus, o Senhor de nossas vidas. Porque Ele é um com Deus. E o que hoje nós estamos fazendo aqui não é nada mais, nada menos de repassar aquilo que recebemos do Senhor. O amor gracioso dEle, quando abriu os nossos olhos, quando então pudemos entender essa verdade. Porque essa verdade, os nossos olhos são abertos quando ouvimos a palavra. E essa palavra então produz em nós essa fé. O apóstolo Paulo traz essa verdade em Romanos. Quantas vezes nós precisamos viver isso, amados? Você, que ouvindo essas palavras pode estar ardendo o teu coração, assim como os discípulos no caminho de Emaús. É porque o teu Senhor já colocou algo no seu coração. Isso não vem de ti. Não foste vós que escolheste sentir esse desejo pelo teu Senhor. Mas foi a vontade dele, foi a escolha dele. Foste eu que te escolhi. Quando ele nos escolhe, ao ouvirmos essa palavra como filhos deles, escolhido por eles, abrimos então o entendimento, enxergamos o amor dele, nos curvamos perante ele, reconhecemos que nele há tudo de melhor para as nossas vidas. Eu quero rogar a Deus que essa palavra possa chegar ao teu coração e produzir o efeito que ela produziu em minha vida e na vida de muitos outros. Não somos melhores.
mas é o poder dessa palavra que chegou até nós. É o poder dessa palavra que chegou até nós. Eu vou estar lendo aqui Romanos 10, alguns versículos, para então fecharmos essa reflexão no Senhor. Romanos 10, a partir do 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Pois não há diferença entre o judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje, invoque o nome do Senhor. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Meu amado, essa palavra que foi pregada, e você que é filho, que está ouvindo essa palavra, que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, que vai fazer arder ao seu coração, se estar em outros caminhos, em outras religiões, em outros ensinos, volte para o verdadeiro ensino. Porque não existe outro, não existe um outro evangelho. O evangelho é o evangelho de Cristo. Ele é essa boa nova. A boa nova que hoje nós os anunciamos. Que essa boa nova chegue ao teu coração. Porque essa verdade, ela é absoluta. Que Ele é o caminho. Que Ele é a verdade. Que Ele é a vida. E Ele é um com o Pai. E que Deus nos abençoe a todos. Deus Pai, soberano e eterno, engrandecido seja teu santo e poderoso nome. Senhor, que essa palavra chegue aos corações e ela venha produzir no coração dos teus filhos a realidade de salvação. Os teus filhos, ao ouvirem essa palavra, tenham os seus olhos abertos, Senhor, em entendimento para a obra redentora que está sobre a vida do teu filho. O sacrifício vicário, eficaz e poderoso. E essa palavra seja real e verdadeira em nossas vidas. Porque, Pai amado, não existe duas verdades. Somente a verdade absoluta que encontramos no teu Filho. Que assim o seja sobre as nossas vidas. Que assim o seja sobre a vida de todo aquele que declarar Jesus Cristo como Senhor. E que a tua paz esteja sobre nós. E o teu amor esteja sobre as nossas vidas. E não deixe, Senhor, em nossos corações temor e tremor daquilo que viveremos, porque temos a vida e a vida em abundância. Assim eu rogo, em nome do teu Filho, o Jesus o Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Vamos receber as bênçãos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, mas para todo sempre e para todo sempre sobre a vida dos eleitos do Senhor. E todos os eleitos do Senhor digam amém e amém.